Professor, o que foi anunciado pelas forças de defesa de Israel nessa segunda fase, anunciado até pelo próprio Benjamin Netanyahu, foi uma eliminação de bolsões de resistência. Isso significa que houve um mapeamento, pelo menos, dos túneis, daquela ramificação, daquele emaranhado de túneis naquela região, para poder acontecer justamente dos homens, dos militares das forças de defesa de Israel conseguirem entrar ali de uma forma um pouco mais segura. Isso. O que Israel ficou durante nessas semanas, né, que a gente está assistindo para não iniciar essa invasão, era a coleta de inteligência. Mapeamento, tentar entender onde o Hamas estava. E aí essa coleta de inteligência ela englobava tanto satélites, drones, fotos aéreas, como também inteligência humana, ou seja, infiltração dos serviços de inteligência israelense para coletar informação do que estaria acontecendo lá dentro, onde que eles estão, quais são os lugares. Então, tudo isso foi coletado, né, foi colocado e organizado para começar essa operação. Agora, a gente pode entender, né, assim, todo mundo imagina uma invasão e aí imagina que não, então Israel vai entrar por alguns lugares diferentes, né, e vai dominar e ocupar esse território inteiro. E não é isso que vai acontecer. O que nós estamos imaginando é que Israel entre, faça uma pequena entrada, vai medir o território, vai entender como que está acontecendo as coisas, recue, ou então se consolida aqui, fica parada, deixa esse lugar seguro para poder ir avançando aos poucos. Uma realidade que nós vamos entender aqui ao longo da guerra é que Israel não vai poder ter os seus soldados expostos. Então, você não vai ter pessoas na rua. O ideal é que isso seja feito dentro dos prédios. E você vai ter que entrar dentro de cada prédio e explodindo buracos nas paredes para ir andando e avançando. Porque você está mais seguro. Se você estiver do lado de fora na rua, você tem os atiradores, você tem drones, você tem explosivos. Então, imagina como essa operação é lenta. Israel está muito preocupado em não perder mais soldados, tanto a vida deles como novos reféns feitos. Ora, professor, aqui a gente está vendo aqui a faixa de Gaza, me corrija se eu estiver errado, ela tem quase 71 quilômetros, não é isso? Ela tem 40 quilômetros. 40? E aqui nos pontos mais 10? largos, 10 a 15 quilômetros. E o local, a região onde mais existem túneis é a região norte, que justamente essa região aqui. Existem túneis aqui na cidade de Gaza, que fica para cá, né? Existem túneis aqui e também um pouco aqui de túneis que, por sinal, tem ligação com o Egito, que está na passagem de Rafah aqui embaixo. Isso, que por aí, por um acaso, é da onde vêm muitas das armas, né? As armas e os equipamentos que chegam muito por esses túneis. Claro que conseguem chegar por outros túneis, mas aqui a fiscalização israelense é maior. Agora, professor, uma questão que eu fiquei muito surpreso quando vi isso aqui, essa região daqui, que é do Egito, não vai ter mais aqui. Toda essa parte aqui do Egito é uma área deserta. Isso, né? Sinai. Isso. E essa região aqui, justamente, é onde o Egito teme pela passagem de Rafah, de integrantes do Hamas, porque eles criam túneis para sair em qualquer ponto aqui. Isso. Então, ou seja, o túnel foi fechado, mas eles podem criar outro e sair em uma outra região, já que é uma área que não tem muito controle. Os túneis, eles, para lá, né, para o lado do Egito, eles servem como uma rota de fuga, como acesso a mercadorias, como um contato com o mundo externo. Para o lado de Israel, eles servem como uma arma, né, para eles conseguirem penetrar dentro do território israelense, sequestrar soldados, população. Foi assim que sequestraram o Gilad Shalit, aquele soldado israelense lá atrás. Então, os túneis são um problema e são um meio do Hamas ter o acesso para o mundo. Claro, a gente falou aqui, né, quantos quilômetros de túnel são, quanto que foi gasto para fazer esses túneis. Isso é importante, isso retrata um pouco da natureza da operação do Hamas, né? Porque 500 quilômetros de túnel com essa infraestrutura toda, dado a condição da pobreza em Gaza, mostra o que o Hamas está preocupado e o que ele está focando. E ele está focando em construir uma infraestrutura militar. E essa infraestrutura é só para os seus combatentes e não para a população. É só para os seus militantes, enfim, para os seus terroristas. O Egito, como você estava colocando ali, é um ponto importante. E ele é parte dessa equação toda, né? Porque a gente olha para esse problema e pensa assim, bom, mas então o Hamas e Israel têm que chegar numa solução. Não só.
o Egito tem que ser envolvido, os países árabes, a comunidade internacional. Então, não parece que todo mundo está disposto a resolver o problema. O Egito tem uma participação extremamente importante para permitir que refugiados possam sair por aí. Ele não está disposto a fazer isso porque ele vai lidar com o Hamas, né? E o Hamas tem uma ligação histórica com a Irmandade Muçulmana, vai trazer instabilidade para o Egito, de muitas maneiras, né? Nos bastidores. O Egito não fala isso publicamente, mas o Egito está satisfeito que Israel vai eliminar o Hamas. Ele quer resolver esse problema, porque ele sabe que o Hamas na sua fronteira é sempre a possibilidade da Irmandade Muçulmana ganhar força de novo dentro do seu território. Outra situação que põe o Egito numa posição mais confortável é que ele, com esse caos todo, né, que está colocado aqui, ele pode barganhar mais a ajuda dos europeus, dos americanos, talvez um perdão das suas dívidas. Ele tem uma situação muito crítica nesse conflito e ele pode sair ganhando. E aí, óbvio, por fim, é uma decisão política dele aceitar que refugiados palestinos venham para o seu território. E isso não vai acontecer. Ele teme a instabilidade que isso causaria no seu país. Ele olha para a história do Líbano e da Jordânia, como palestinos estão lá até hoje e não voltaram, e isso deixa o Egito preocupado. Ok, daqui a pouco a gente volta então com outros detalhes.